Produtividade versus ocupação. Você é uma pessoa produtiva ou é uma pessoa ocupada? Tem muita gente que pensa que ser produtivo é ter um monte de tarefas no seu dia a dia. Tem muita gente que pensa que ser uma pessoa de negócios e que tem um negócio muito bom é uma pessoa que tem a agenda cheia. Só que ela enche a agenda de compromissos e no final da conta o dinheiro não vem. Então, o que afinal é ser uma pessoa produtiva? Você tem que buscar entender que ser produtivo é totalmente diferente de estar ocupado. Tem gente que fica ocupado o tempo todo, mas não desenvolve nada. É importante você entender que essa sensação gostosa de ter a agenda cheia, ela só serve para gastar o seu tempo. Gasta o seu tempo, gasta a sua energia e gasta o seu dinheiro. A maior parte das ações que você faz no dia a dia, elas estão em piloto automático. Lembra quando você começou a dirigir? A mesma coisa, o cérebro entendeu que você começaria a fazer alguma coisa que precisaria repetir e ele colocou em piloto automático. Hoje, muito da sua improdutividade é por causa do piloto automático. Você está constantemente em piloto automático fazendo coisas que não mereciam ser feitas. Então, se você quer ser produtivo, você tem que começar a entender se você é uma pessoa de fato produtiva ou se está apenas com a agenda cheia. E lembre-se de uma coisa muito importante, é muito diferente quando você automatiza as coisas certas. Nunca automatize uma tarefa que não mereça ser feita. Pense comigo, quais são as coisas que você faz durante a semana que só estão tomando o seu tempo e que de fato não te fazem ter resultados? Como que você consegue medir isso? Tudo que você faz, ele tem um motivo, né? Ele tem um preço a ser pago, né? O preço que você está pagando, ele é mais caro do que aquilo que você está recebendo? Você vai fazer isso, neste momento, vamos fazer uma tarefa juntos? Pega um caderno aí e anote tudo que você faz no seu dia. Pega a sua agenda de hoje ou a sua agenda de amanhã, se você já tiver ela certinho, e veja todas as coisas que você tem a fazer. Veja quanto dessas coisas trazem os resultados que você precisa. A maior parte das pessoas se perdem nisso, fazem um montão de coisas, mas não sabem o porquê. Então, comece pelo porquê. Comece entendendo o porquê você está fazendo. Não deixe que o seu cérebro automatize aquilo que não merece ser produzido. Então pense comigo, quais são os resultados que você está tendo fazendo as coisas que você faz? Hoje, quais foram as coisas que você fez até aqui? Avalia por um minuto e pensa, realmente fez sentido você fazer o que fez? Quantas coisas você poderia ter deixado de fazer? Quantas coisas você poderia ter delegado ou simplesmente tirado da sua agenda? Você tem que buscar sempre aquilo que te traz resultado. Uma coisa que não te traz resultado, ela não vai te levar a lugar nenhum, que não a uma cadeira onde quem senta são os procrastinadores. Então façam as coisas que mereçam ser feitas. Ainda nessa introdução, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma vida virtuosa? Uma vez eu fiquei pensando, o que seria uma vida virtuosa? Tem muitas pessoas, a maioria delas, que tem vícios, né? O que são vícios? São aqueles hábitos que você tem, aquelas coisas que você faz rotineiramente, mas que sempre são prejudiciais a você. Então, como que você vai identificar um vício que você tenha? Se você tem um hábito de fazer alguma coisa, você precisa entender se esse hábito é um hábito bom ou um hábito ruim. Como saber isso? Um hábito ruim, ele é composto por vícios. Um hábito bom, ele é composto por virtudes. Como identificar o que é uma virtude ou um vício? Vício é tudo aquilo que você faz rotineiramente, mas que te traz prejuízos. Isso é vício. Se hoje você faz alguma coisa, fica em redes sociais muito tempo ali, e essas redes sociais não trazem o resultado positivo para você, isso é um vício. Agora, se você é um gestor de tráfego, se você trabalha na internet, se você depende do conteúdo ali, o tempo todo você está na rede social porque você está entregando resultado, isso é uma virtude. Então, os seus hábitos eles são construídos de vícios ou virtudes. E agora eu vou fazer um convite, porque esse curso aqui vai ter muita mão na massa, muita coisa prática, porque eu quero que você saia daqui transformado. Faça uma lista de tudo aquilo que você faz no seu dia a dia e consiga separar o que é um vício e o que é uma virtude. E todo vício que você tiver, quais são as maneiras, quais são as possibilidades que você tem de se livrar desses vícios? Que tal começar a pensar em trocar esses vícios por virtudes? Porque os vícios, quando trocados por virtudes, vão fazer que você tenha hábitos muito melhores. E é isso que nós precisamos. Pessoas altamente produtivas têm hábitos poderosos, têm hábitos com virtude. Então pare de ter uma vida medíocre e comece a buscar uma vida virtuosa, tendo hábitos virtuosos. Vamos entender de uma maneira mais prática o que é um vício ou uma virtude? Eu tinha um vício terrível, vício de fast food. Toda vez que eu chegava do trabalho, uma noite cansado, eu pegava, sentava no sofá, ia direto para o iFood.
ia lá comprar comida e aí a comida estava na geladeira, estava pronta, mas eu sempre comprava porque era mais prático. E esse vício, ele trazia prejuízo à minha saúde. Até que um dia eu falei assim, poxa, eu preciso mudar esse vício e preciso transformá-lo, fazer com que esse vício vire uma virtude. O que eu fiz? Toda vez que eu chegava em casa, ao invés de eu sentar no sofá, porque depois que eu sentava no sofá era o gatilho para eu pedir comida em algum aplicativo, ao invés de fazer isso, eu ia direto para a geladeira, pegava a comida, colocava no micro-ondas, esquentava e aí eu vinha pro sofá. Quando eu sentava no sofá, vinha aquela coisa, agora eu vou pedir uma comida. Opa, minha comida tá no micro-ondas. E aí entrava naquela questão, putz, eu vou desperdiçar comida que já tá ali? Não, e aí eu acabava não pedindo fast food e tendo uma alimentação muito mais saudável. E veja, a maneira como você trabalha com um vício não é simplesmente tentando cortá-lo. Se você se propor a chegar hoje na sua casa, se fosse como eu no fast food, a sentar no seu sofá e não pedir uma comida, acredite, não vai dar certo. Vício, ele não é parado, vício, ele não é interrompido, vício, ele é substituído. Então você tem que transformar seus vícios em uma virtude. Como que nós fizemos isso? Cozinhamos, pegamos um dia, eu e minha esposa, e a gente começou a cozinhar, a preparar a comida, congelamos, deixamos na geladeira tudo certinho, as marmitas tudo certinho. Quando eu chegava cansado, eu pegava a marmita, colocava no micro-ondas e resolvia essa questão. Então veja, eu troquei o vício de comer uma comida não saudável para ter uma qualidade, uma virtude de cozinhar, preparar o próprio alimento, ter mais contato com a família, passar mais tempo junto. Olha quantos ganhos que nós tivemos apenas mudando e transformando um vício. Agora que você fez a sua lista de vícios, eu quero que você entenda, comece a pensar um pouquinho quais são os gatilhos desses vícios. O que você faz imediatamente antes a fazer essas coisas? Porque assim, todo vício ele vem de um gatilho. Todo vício tem um start, tem uma coisa. E lembra que eu falei no começo que o nosso método é o método Reset? Onde nós vamos transformar todos os seus hábitos, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos resetar esses seus vícios, vamos resetar. Então pegue uma lista, essa mesma lista que você fez, e comece a entender tudo que você faz antes de fazer esse vício, antes de fazer esse hábito que é tão ruim. Quando você fizer isso, você vai começar a ter clareza sobre como você consegue lutar contra esse vício. Às vezes, a maneira mais fácil de você lutar contra um vício é entender qual gatilho que gera. Qual o gatilho que está gerando ele, para que você consiga trabalhar no gatilho. E isso interfere diretamente na sua produtividade, isso interfere diretamente na sua rotina, nos seus relacionamentos. Todos os vícios que você tem que são ruins têm um gatilho. Então vamos entender, pare um pouquinho esse vídeo e faça ali na lista dos seus vícios quais são os gatilhos que você encontra antes de cada vício. Vamos para o segundo passo dessa tarefa. Tudo isso que você fez, toda essa lista de vícios, você vai encontrar coisas que possam substituir esses vícios. Quais são as coisas que você pode trocar e que podem trazer mais benefício para você? E lembre-se de uma coisa importante, a gente não deve ficar focado em recompensas imediatas. As melhores recompensas são aquelas que vêm a médio e longo prazo. Então se você tem coisas que são muito pequenas e que são recompensas imediatas, talvez isso não vá funcionar. Então pense a longo prazo. Assim como eu, que parei de comer fast food não pensando no momento, no agora, mas pensando depois, na minha saúde, na minha qualidade de vida, na minha produtividade, porque a minha saúde é o que determina se eu sou uma pessoa produtiva ou não, porque a pessoa que tem energia, ela sempre é mais produtiva. Gostou dessas dicas? Se você gostou, coloque em prática, não deixe passar, não procrastine, tá? Faça todas essas tarefas, se você não fez tarefas, faça tarefas, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre competências, e esse vai ser um vídeo, uma aula que vai transformar a sua maneira de pensar em competências.